Eu não percebi que estava em um relacionamento unilateral até o dia em que parei de falar para ver se ela sentiria minha falta. Fiquei em silêncio por horas. Depois por dias. E, mesmo assim, nada mudou. Foi ali que entendi que o problema não era comunicação. Era a prioridade. Eu estava lutando para salvar algo que, para ela, já tinha acabado fazia tempo. Quando eu conheci a Marina, eu não estava procurando um relacionamento sério. Essa é a verdade que eu costumo esconder quando conto essa história. Eu tinha acabado de sair de algo confuso, mal resolvido, e minha ideia era ficar sozinho por um tempo. Cuidar da minha vida. Respirar. Ela apareceu como quem não força nada. Trabalhávamos no mesmo prédio, mas em empresas diferentes. Nos víamos quase todos os dias no elevador, trocando cumprimentos educados, até o dia em que o elevador travou por alguns minutos entre 2 andares. Parece clichê, mas foi ali que começamos a conversar de verdade. Falamos sobre coisas banais. Trabalho, trânsito, café ruim do térreo. Quando o elevador voltou a funcionar, ela riu e disse que, pelo menos, aquilo tinha quebrado a rotina. Eu concordei. E, de certa forma, ela quebrou muito mais do que isso. Depois desse dia, começamos a nos cumprimentar com mais intimidade. Um bom dia ou mais demorado. Um sorriso. Pequenos comentários. Até que um dia ela sugeriu tomarmos um café juntos. Eu aceitei sem pensar muito. O café virou conversa longa. A conversa virou hábito. O hábito virou expectativa. Marina tinha um jeito calmo de falar, mais intenso de ouvir. Quando ela prestava atenção, parecia que o mundo diminuía de volume. Aquilo me conquistou rápido. Eu me sentia interessante perto dela. Quando começamos a sair oficialmente, tudo parecia fácil. Natural. Não havia joguinhos, pelo menos não aparentes. Ela mandava a mensagem primeiro. Perguntava como eu estava. Lembrava de coisas que eu tinha dito dias antes. Eu me senti escolhido. Nos primeiros meses, eu achava que tinha dado sorte. Aquela sensação rara de estar com alguém que realmente quer estar ali. Alguém que faz questão. Mas o que eu não sabia, só não queria saber, se é que algumas pessoas sabem exatamente como conquistar, mas não sabem como permanecer. No começo, Marina fazia planos. Falava de viagens, de futuro, de coisas simples como morar junto algum dia. Eu ouvia aquilo com um misto de alegria e medo, mas deixava fluir. Eu comecei a me envolver mais do que prometia a mim mesmo que faria. E esse foi meu primeiro erro. Aos poucos, comecei a perceber pequenas mudanças. Nada gritante. Nada que justificasse uma conversa séria. Apenas detalhes. Ela começou a cancelar encontros em cima da hora. Dizia que estava cansada. Que precisava de um tempo sozinha. Eu entendia. Ou fingia entender. Quando eu falava algo mais profundo sobre mim, ela ouvia, mas não se aprofundava. Mudava de assunto. Fazia uma piada. Eu ria junto. Eu sempre ria junto. Com o tempo, fui percebendo que era sempre eu quem puxava as conversas mais importantes. Eu quem perguntava como ela se sentia. Eu quem tentava alinhar expectativas. Ela respondia, mas nunca iniciava. E mesmo assim, eu continuei. Porque, quando ela era carinhosa, era muito. E isso criava um contraste viciante. Eu ficava esperando aqueles momentos bons voltarem, ignorando todo o resto. Eu dizia a mim mesmo que relacionamento é assim mesmo. Que ninguém é perfeito. Que eu estava exagerando. Só que, sem perceber, comecei a diminuir. Passei a pensar 2 vezes antes de mandar mensagem. Passei a medir minhas palavras. Passei a engolir sentimentos para não parecer o demais. E amar alguém não deveria exigir que você se tornasse menor. Mas eu ainda não estava pronto para admitir isso. Com o passar dos meses, aquela sensação inicial de facilidade começou a ser substituída por um desconforto constante que eu não sabia nomear.
Não era tristeza explícita. Não era raiva. Era algo mais silencioso, mais corrosivo. Uma sensação de estar sempre pisando em terreno instável. Eu nunca sabia exatamente em que versão da Marina eu iria encontrar. Alguns dias, ela era carinhosa. Mandava mensagem perguntando se eu tinha almoçado. Comentava alguma coisa que eu tinha postado. Dizia que sentia a minha falta. E nesses dias eu me sentia seguro de novo. Pensava que tudo estava na minha cabeça. Que eu tinha exagerado. Em outros dias, ela parecia distante, quase fria. Respondia com monossílabos. Demorava horas. Às vezes, um dia inteiro. Quando eu perguntava se estava tudo bem, ela dizia que sim, mas o sim o vinha vazio, sem continuidade, sem interesse em conversar. Eu comecei a viver nesse ciclo de dúvida. Quando ela se afastava, eu ficava ansioso. Tentava entender o que eu tinha feito de errado. Repassava mentalmente nossas últimas conversas, procurando alguma falha minha. Quando ela se aproximava de novo, eu sentia alívio. E esse alívio me fazia esquecer tudo. Era como se eu estivesse sempre tentando voltar para um ponto inicial que só existia na minha memória. Com o tempo, comecei a perceber que eu estava sempre disponível para ela, mas o contrário nem sempre era verdade. Eu rearranjava meus horários. Cancelava compromissos. Dizia não para coisas importantes para mim, só para poder estar com ela quando ela quisesse. Ela raramente fazia o mesmo. Quando eu comentava isso, de forma cuidadosa, ela dizia que eu estava cobrando demais. Que ela precisava de espaço. Que relacionamento não podia ser sufocante. Eu ouvia e recuava. Porque eu não queria ser o tipo de pessoa que pressiona. Eu não queria ser visto como alguém carente ou inseguro. Então comecei a me moldar à distância dela, mesmo isso me machucando. Passei a fingir que estava tudo bem. Mas o corpo sempre entrega o que a boca esconde. Eu comecei a dormir mal. A ficar irritado sem motivo. A perder a concentração no trabalho. Meus amigos começaram a notar que eu estava mais quieto. Menos presente. Quando alguém perguntava como estava meu namoro, eu respondia que estava tudo bem. Sempre o tudo bem. Só que, dentro de mim, eu sentia que estava me apagando aos poucos. Teve um episódio específico que ficou marcado na minha cabeça. Era uma sexta-feira à noite. Tínhamos combinado de nos ver depois do trabalho. Eu estava ansioso por isso. Não porque fosse algo grandioso, mas porque eu sentia falta dela. Falta real. Mandei mensagem perguntando se estava tudo certo. Nenhuma resposta. Esperei um pouco. Depois mais um pouco. O horário passou. A noite avançou. E nada. Só perto da meia-noite ela respondeu dizendo que tinha decidido sair com algumas pessoas do trabalho e que tinha esquecido de avisar. Esquecido. Eu fiquei olhando aquela palavra na tela por um tempo longo demais. Ela pediu desculpa de forma rápida, quase automática, e disse que a gente podia se ver outro dia. Não perguntou como eu me senti. Não demonstrou preocupação. Eu respondi que estava tudo bem. Mas não estava. Naquele momento, eu senti algo quebrar. Não de forma dramática. Não como um estalo. Foi mais como uma rachadura que se aprofunda lentamente. Eu comecei a perceber que eu sempre estava esperando por ela, mas ela nunca estava esperando por mim. Depois disso, tentei conversar. De verdade. Escolhi um dia tranquilo. Falei com calma. Disse que me sentia deixado de lado às vezes. Que sentia falta de mais presença, mais troca. Ela ouviu em silêncio, mas o silêncio dela não era acolhedor. Era defensivo. Quando terminou, ela disse que eu estava colocando muita expectativa em cima dela. Que ela não podia ser responsável pela minha felicidade. Que eu precisava aprender a lidar melhor com minhas emoções. Aquilo me atingiu fundo. Não porque estivesse completamente errado, mas porque foi usado como uma forma de invalidar o que eu sentia.
Como se meus sentimentos fossem um problema exclusivamente meu. Depois dessa conversa, algo mudou em mim. Eu parei de insistir tanto. Não foi uma decisão consciente no início. Foi cansaço. Um desgaste acumulado. Eu simplesmente não tinha mais energia para tentar puxar algo que parecia sempre escapar. Comecei a responder no mesmo ritmo que ela. Parei de mandar mensagens longas. Parei de puxar assunto à toa. Passei a ocupar meu tempo com outras coisas. E foi aí que eu percebi algo assustador. Ela não percebeu. Dias se passaram sem conversas profundas. Sem perguntas reais. Sem aquele interesse que eu achava que existia. Se eu não puxava, nada acontecia. E, mesmo assim, ela parecia confortável. Essa constatação doeu mais do que qualquer briga teria doído. Porque brigas, pelo menos, indicam que alguém ainda se importa. Indiferença não. Eu comecei a me perguntar se ela estava comigo por hábito. Por comodidade. Ou simplesmente porque terminar daria trabalho. Esses pensamentos me acompanhavam o tempo todo. E, mesmo vendo tudo isso, eu ainda não tinha coragem de ir embora. Porque aceitar que alguém não te ama do jeito que você ama é uma das coisas mais difíceis que existem. Depois daquela conversa em que ela disse que eu colocava expectativa demais, algo dentro de mim se retraiu. Não foi uma decisão consciente, como se eu tivesse feito um acordo comigo mesmo. Foi mais um instinto de proteção. Um jeito silencioso de tentar doer menos. Eu parei de insistir. Parei de mandar mensagens de bom dia todos os dias. Parei de perguntar se estava tudo bem. Parei de tentar puxar conversas que sempre morriam no meio do caminho. No começo, isso me deu uma sensação estranha de controle. Como se, pela primeira vez, eu estivesse escolhendo não me machucar. Mas, conforme os dias foram passando, essa sensação deu lugar a outra coisa. Medo. Eu estava testando algo que eu não tinha certeza se queria saber. Eu queria ver se, ao perceber minha ausência, ela sentiria minha falta. Se notaria. Se perguntaria. No fundo, eu ainda precisava acreditar que eu importava. O primeiro dia passou sem que ela percebesse nada. No segundo, ela mandou uma mensagem curta perguntando se eu estava ocupado. Respondi que não. A conversa morreu ali. No terceiro dia, silêncio total. Eu comecei a entender que aquele relacionamento só se movia quando eu empurrava. Mesmo assim, continuei em silêncio. Não por orgulho. Por exaustão. Foi então que aconteceu a noite que mudou tudo. Era um sábado. Ela tinha dormido na minha casa na noite anterior. Acordamos juntos, tomamos café, conversamos superficialmente. Tudo parecia normal, mas havia uma distância invisível entre nós. Passamos o dia juntos, mas não juntos de verdade. Ela estava sempre no celular. Respondendo mensagens, rindo sozinha, distraída. Eu tentava puxar assunto, mas sentia que estava interrompendo algo. À noite, deitamos na cama. O quarto estava escuro, iluminado só pela luz fraca da rua entrando pela janela. Eu virei para o lado dela e fiquei observando seu rosto. Ela estava ali, fisicamente. Mas eu sentia como se estivesse sozinho. Resolvi falar. Disse que me sentia distante dela. Que sentia falta de conexão. Que parecia que eu estava sempre lutando por um espaço que já não existia. Ela suspirou. Disse que estava cansada daquele assunto. Que sempre era a mesma coisa. Que eu precisava parar de analisar tudo. Eu tentei explicar que não era análise. Era sentimento. Ela virou de costas. Naquele momento, eu senti algo que nunca tinha sentido antes em um relacionamento. Solidão. Não a solidão de estar sozinho em casa. Mas a solidão de estar com alguém que não te vê. Fiquei ali, em silêncio, olhando para o teto, enquanto ela dormia. Ou fingia dormir. Não sei. Meu peito doía. Não como um aperto agudo, mas como um peso constante.
Uma tristeza funda. Eu percebi que, mesmo se eu gritasse, ela não ouviria. Na manhã seguinte, ela acordou como se nada tivesse acontecido. Falou sobre o dia dela, sobre coisas aleatórias, sobre planos que não me incluíam. Eu escutei em silêncio. Quando ela foi embora, o apartamento ficou quieto demais. Sentei no sofá e fiquei ali por um tempo longo, olhando para o nada. Foi nesse momento que uma frase atravessou minha cabeça com clareza assustadora. Eu estou me esforçando para manter algo que só existe para mim. A partir daquele dia, algo dentro de mim começou a mudar. Não de forma imediata. Não como um corte limpo. Mas como um processo lento de aceitação. Comecei a prestar atenção em tudo o que antes eu justificava. Como ela nunca perguntava como eu realmente estava. Como ela evitava conversas mais profundas. Como ela parecia mais animada com qualquer coisa que não envolvesse a gente. Eu também comecei a perceber como eu estava diferente. Mais quieto. Mais inseguro. Menos eu. Eu não me reconhecia mais. E isso me assustou. Passei anos acreditando que amor exigia esforço. Que era normal abrir mão. Que insistir era uma forma de demonstrar cuidado. Mas eu estava começando a entender que esforço unilateral não é amor. É desgaste. E quanto mais eu entendia isso, mais difícil ficava continuar fingindo que estava tudo bem. Eu comecei a imaginar como seria terminar. A ideia me dava medo. Não só de ficar sozinho, mas de encarar o vazio que aquele relacionamento tinha ocupado. Porque, mesmo sendo doloroso, ele ainda era familiar. Ficar sozinho significava encarar o silêncio sem desculpas. Mas ficar com ela significava continuar me anulando. E essa escolha começou a pesar mais a cada dia. Eu ainda não tinha coragem de terminar. Mas, pela primeira vez, eu estava começando a aceitar que talvez fosse a única saída. Depois daquela noite em que eu me senti completamente sozinho ao lado dela, comecei a viver em um estado constante de alerta emocional. Não era mais só tristeza. Era como se meu corpo estivesse sempre preparado para uma decepção. Cada mensagem que chegava, eu analisava o tom. Cada silêncio, eu sentia no estômago. Cada encontro, eu entrava já cansado. Mesmo assim, eu ainda tentava. Porque desistir significava aceitar que eu tinha investido tempo, energia e sentimentos em algo que não ia dar em nada. E essa aceitação doía quase tanto quanto continuar. Eu decidi tentar uma última conversa. Não uma conversa impulsiva, mas uma conversa definitiva. Daquelas que você sabe que podem mudar tudo. Escolhi um dia em que ela parecia mais tranquila. Preparei o que ia dizer na minha cabeça várias vezes, mas, quando sentei na frente dela, as palavras saíram menos organizadas do que eu esperava. Eu disse que me sentia invisível. Que eu sentia que estava sempre pedindo atenção. Que eu precisava me sentir importante para a pessoa com quem eu estava. Ela me ouviu com os braços cruzados. Não havia curiosidade no olhar dela. Não havia preocupação. Só impaciência. Quando terminei, ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse que se sentia sufocada. Que eu estava sempre criando problemas. Que parecia que nada nunca era suficiente para mim. Aquela frase me atravessou. Nada nunca era suficiente. Eu tentei explicar que não se tratava de quantidade, mas de reciprocidade. Que eu não queria mais tempo, eu queria presença. Interesse. Vontade. Ela balançou a cabeça, como quem já tinha decidido que aquela conversa era inútil. Disse que eu estava dramatizando. Que relacionamento não precisava ser tão intenso. Que eu devia aprender a lidar com minhas inseguranças antes de me relacionar com alguém. Ali, algo dentro de mim finalmente quebrou. Não porque ela discordou de mim. Mas porque, mais uma vez, tudo foi colocado nas minhas costas. Como se o problema fosse quem eu sou, e não a dinâmica que tínhamos. Eu senti vergonha. Vergonha por estar ali, expondo sentimentos para alguém que claramente não queria lidar com eles.
vergonha por ter insistido tanto. Fiquei em silêncio por um tempo. Um silêncio diferente dos outros. Não era mais um silêncio de medo. Era um silêncio de compreensão. Eu entendi que não adiantava explicar melhor. Não adiantava usar outras palavras. Não adiantava esperar. Ela não queria me entender. E isso foi libertador e devastador ao mesmo tempo. Eu disse, com a voz mais calma do que eu esperava, que não dava mais para continuar daquele jeito. Que eu estava infeliz. Que eu precisava sair daquela relação antes de me perder completamente. Ela pareceu surpresa. Não chocada. Só surpresa. Disse que não achava que estava tão ruim assim. Que achava que estávamos bem. Que eu podia estar exagerando. Eu ouvi aquilo e senti um vazio estranho. Como alguém pode achar que está tudo bem quando o outro está se sentindo tão sozinho? Foi ali que percebi o tamanho do abismo entre nós. O término não aconteceu naquele momento. Não oficialmente. Mas algo terminou ali. Depois dessa conversa, tudo ficou estranho. A gente continuou se vendo, mas como duas pessoas que já tinham desistido, só que ainda não tinham dito isso em voz alta. Os beijos eram rápidos. Os abraços, vazios. As conversas, superficiais. Eu sentia que estava vivendo um luto antecipado. Cada encontro parecia uma despedida mal resolvida. Eu comecei a me distanciar emocionalmente. Não como um jogo. Como um mecanismo de sobrevivência. Eu já não tinha forças para me machucar mais. E, ironicamente, foi nesse momento que ela começou a perceber minha mudança. Perguntou se estava tudo bem. Se eu estava estranho. Se eu estava diferente. Eu quase ri. Agora você percebe. Mas eu não disse isso. Eu apenas respondi que estava cansado. E era verdade. Cansado de insistir. Cansado de explicar. Cansado de me sentir errado por sentir. Eu já sabia o que precisava fazer. Só faltava coragem para dar o último passo. O término definitivo não aconteceu em um dia específico que eu consiga apontar no calendário. Ele foi se formando aos poucos, como uma decisão que já estava tomada antes mesmo de ser dita em voz alta. Mas houve uma conversa final. Aconteceu numa noite comum, dessas que não prometem nada. Estávamos sentados no sofá, com a televisão ligada sem realmente assistir a nada. O silêncio entre nós já não era desconfortável. Era apenas vazio. Eu olhei para ela e senti uma tristeza estranha. Não aquela tristeza desesperada de quem tem medo de perder, mas uma tristeza calma, quase conformada. Como quando você aceita que algo chegou ao fim, mesmo que ainda doa. Eu disse que não conseguia mais continuar daquele jeito. Que eu estava me sentindo esgotado. Que eu tinha tentado, de verdade, mas que já não me reconhecia dentro daquele relacionamento. Ela ficou em silêncio por um tempo. Depois perguntou se eu tinha certeza. Aquela pergunta me pegou de um jeito diferente. Porque, pela primeira vez, eu tinha. Eu respondi que sim. Ela disse que não queria terminar brigada. Que não achava que nenhum dos dois era uma pessoa ruim. Que talvez a gente só quisesse coisas diferentes. Eu concordei. Não houve choro. Não houve cena. Não houve promessas vazias. Só uma sensação estranha de encerramento incompleto, como se algo tivesse acabado muito antes daquele momento. Quando ela foi embora, eu fiquei sozinho no apartamento. Sentei no chão da sala, encostado no sofá, e fiquei ali por um tempo longo demais. O silêncio era ensurdecedor. Nos primeiros dias, senti um vazio enorme. Não exatamente saudade dela, mas saudade da ideia de ter alguém. Do hábito. Da presença física. Da rotina que eu tinha construído em torno daquele relacionamento. Peguei o celular várias vezes para mandar mensagem e lembrar de algo banal. Toda vez, parei. Eu sabia que, se voltasse, não seria por amor. Seria por medo.
E medo não sustenta nada por muito tempo. Com o passar das semanas, comecei a perceber mudanças sutis em mim. Eu dormia melhor. Minha ansiedade diminuiu. Eu parei de medir cada palavra. Comecei a sair mais com amigos. A retomar coisas que eu tinha deixado de lado. A ocupar espaços que eu tinha reduzido para caber em alguém que nunca quis me ocupar por completo. Ainda doía lembrar. Ainda doía pensar nos momentos bons. Porque eles existiram. E negar isso seria mentir para mim mesmo. Mas, junto da dor, veio algo novo. Clareza. Eu entendi que amar não deveria ser um esforço constante para ser notado. Que reciprocidade não é algo que se pede, é algo que acontece naturalmente. Aprendi que quando alguém te ama de verdade, você não precisa implorar por atenção. Não precisa se diminuir. Não precisa se adaptar ao silêncio do outro. Aprendi, principalmente, que ficar sozinho dói menos do que ficar com alguém que te faz sentir sozinho. Hoje, olhando para trás, não guardo raiva dela. Guardo aprendizado. Eu sei que também errei. Eu insisti mais do que deveria. Ignorei sinais claros. Tentei salvar algo que já não estava vivo. Mas também sei que fiz o melhor que pude com o que eu sabia naquele momento. Esse relacionamento me ensinou a reconhecer meus limites. A respeitar meus sentimentos. A entender que amor não é ausência de conflito, mas presença de cuidado. E se tem algo que eu prometi a mim mesmo depois de tudo isso, é nunca mais aceitar um lugar onde eu precise implorar para ser amado. Porque amor de verdade não faz você se sentir pequeno. Ele faz você se sentir em casa.